boa tarde. Esse tema é muito interessante e ele diz bastante, é muito significativo para todas as mães. Já fixei o meu assunto ali. O assunto do encontro de hoje é mãe, a culpa te acompanha? Posso estar levando esse assunto um pouco mais leve, tentando fazer até uma certa brincadeira, mas ele é um tema e é um assunto extremamente pertinente e que causa um sofrimento muito grande para as mães. Na verdade, a temática da culpa, ela perpassa, né, a nossa jornada de crescimento, do nosso autoconhecimento, mas o nosso encontro de coragem, nossas conversas de coragem, elas são conversas que estão relacionadas com a maternidade. Eu tenho trazido aqui assuntos que ajudam as mães nesses seus desafios cotidianos com os filhos. Mas eu tenho certeza que mesmo que tu não esteja enfrentando alguma situação da maternidade, o papo aqui sobre pensar sobre a culpa, tá? Eu tenho certeza que isso vai trazer para ti uma boa reflexão. E a culpa é a temática de hoje. Ela é um grande sentimento, uma grande sensação comumente presente no cotidiano da maternidade, nos eventos e nos momentos das mães, né? Na verdade, eu falei lá no início, muitas pessoas carregam a culpa e vão arrastando a culpa e fazem escolhas baseadas em culpa e não conseguem se libertar disso. Isso acaba se tornando uma prisão. Até eu estava lendo um material e a frase assim, me chamou, cheguei a anotar assim: a culpa, ela é uma tragédia para os filhos, né? Uma tragédia para a pessoa e acaba sendo uma tragédia também para quem está se relacionando com isso. Situações. A mãe vai para o salão pintar as unhas, gera culpa. Passa 8 horas trabalhando, mais 1 hora no deslocamento, ou seja, ficou 9, 10 horas afastada do filho, chega em casa culpada porque não estava ali, porque não acompanhou aquela situação do cotidiano. Gritou porque cheguei em casa e ninguém tomou banho e o tema ainda ninguém fez, e aí tu dá aquele berro, mas vai tomar teu banho, mas como assim tu ainda não fez isso? Depois vem a companheira culpa. Saiu com as amigas para tomar um chopinho. Poxa, faz tempo, quero um papo de adulta. Tô cansada de ouvir o mundo da Bita. Tô cansada de ver Patrulha Canina. Eu quero escutar um assunto de adulto. Toma aquele chopp e ele desce com culpa. Eu imagino que essas situações e tantas outras, que se tu tivesse tempo aqui a gente passaria levantando inúmeras situações onde tu vai fazer uma situação, onde tu tem um comportamento e vem aquela culpa te dominando. A questão é que ser mãe e essa vivência do cuidado da maternidade cansa, e cansa mesmo. Não é um cansaço teatral, ele é um cansaço físico, ele te envolve em inúmeras áreas da tua mente, do teu corpo, do teu espírito, né, do teu físico. Ele realmente, esse job, maternidade, ele te consome. Então, não é um cansaço de preguiça, de que eu sou, né, uma pessoa que não quero fazer as coisas. Isso é muito real. Então, ter esses outros momentos são formas de tu lidar com esse cansaço, são formas de tu carregar as tuas baterias, é tu inflar o teu colete salva-vidas para não afundar,
para não achar que o mundo inteiro só vê Patrulha Canina e só ouve Galinha Pintadinha. Mas a questão é por que nasce a culpa? Por que as mães se cobram tanto a ponto de muitas mães acharem que não podem ser mães? A ponto de achar que essa vontade de bater um papo com as minhas amigas, de ficar lá e meia hora fazendo a unha, é uma culpa tremenda. Eu não devo servir para mãe, porque se eu quero fazer essas coisas e não quero estar 24 horas sorvendo aquelas delícias com o meu filho, eu não devo ser uma boa mãe. A situação que acontece é que essa maternidade que a gente experimenta no nosso, na nossa sociedade e que ela foi construída, ela é muito ligada com uma ideia do amor incondicional, aquele amor que ele é especial e que ele vai te preencher plenamente. É uma ideia que nasce lá no século XIX, a ideia de que a mãe é perfeita, e ter entrar na categoria mãe e ter esse amor do filho te preencheria, te faria uma pessoa completamente sublime, perfeita, em estado de excelência e perfeição. E aí é que começa a acontecer a grande tragédia para a mãe e para os filhos que acabam embarcando nisso. Essa condição faz com que a mãe se pareça grandiosa, se pareça essa qualidade mãe, né? Se pareça uma questão grandiosa, perfeita e que está plenamente entregue ao objeto filho. E aí é que acontece essa tragédia que nos impossibilita, porque cria uma condição de que na maternidade mães não erram e que mães devem se satisfazer plenamente nessa relação de ser mãe. Ela não pode querer falar com outras pessoas, ela tem que viver somente os seus filhos, somente essa relação da maternidade. E aí, se eu tenho vontade de fazer outras coisas, quer dizer que eu não sou uma mãe, ou quer dizer que a minha dedicação aos meus filhos, ela está incompleta. Daí tu vai dizer, mas Letícia, isso só acontece com as mães. Na nossa sociedade, esse lugar da mãe, ele ocupa, as mulheres, elas estão muito mais interligadas a isso, elas estão muito mais, estão intimamente ligadas a essa ideia de perfeição aí que veio sendo construída na nossa sociedade, como uma proteção também da criação dos seus filhos. Para os homens, eles estão muito mais acostumados a ter autonomia, a flexibilizar. Embora hoje em dia eles sejam participativos e queiram participar mais, a cobrança que recai sobre eles de uma forma impensada, automática, ela é bem menor. A cobrança cai sobre as mães. Como assim? Tu trabalhou 9 horas e tu tá cansada e tu não quer conversar com teu filho e só olhar pro teu filho ele vai trazer uma maravilha e que tu vai te sentir plena e o cansaço, vai embora. Como assim? Como assim tu também quer desenvolver os teus potenciais intelectuais, tu também tem um outro propósito de vida no teu trabalho, ou com as tuas amigas, ou com os teus amigos, ou tu quer desenvolver o intelectual, além de
participar do crescimento e do desenvolvimento de um ser humano, né? Do teu filho. Como assim tu pode ter esses dois interesses? Essa maternidade, ela não te supre tudo isso? E são esses movimentos, são essas ideias que estão aí na nossa sociedade há bastante tempo, é que começa a fazer com que a tal da culpa fique presente, porque essa culpa se torne uma amarra, com que essa culpa faça com que tu tenha raiva de ti mesmo, com que essa culpa faça com que tu te coloque para baixo, com que essa culpa faça com que tu te sinta incapaz de cuidar dos teus filhos de uma maneira adequada, de uma maneira harmoniosa. Essa culpa começa a tomar conta de ti, faz com que tu te sinta incapaz, tu te sinta deprimida, porque tu acha que tu tá errada nesse lugar. Como assim a maternidade não supre todos os meus desejos e anseios? Mas eu quero te contar, e eu acho que essa é a chave que eu espero que tu vire, essa é a lâmpada que eu espero que tu te ilumine, que nós temos sim como desconstruir esse conceito que está muito impregnado na nossa sociedade. É uma desconstrução, é algo que a gente nem se dá conta de onde veio, e é por isso que é tão pesado. Quando existe uma lei que ela não tá clara, é porque é. Como assim é porque é? Aonde que tá escrito que tem que ser assim, eu tenho que cumprir essa lei? Isso é difícil para desconstruir, mas eu tenho certeza que se tu chegou até aqui é porque tu quer transformar essa relação e, em primeiro lugar, tu quer olhar para ti de uma maneira respeitosa. Então eu vou te contar agora que tem como começar a desconstruir esse tipo de conceito de perfeição materna. Primeiro eu quero te contar que esse conceito da perfeição materna é o que traz um grande problema na criação dos teus filhos. Porque ele pode te dar 2 pontos, e talvez inúmeros, mas eu quero te trazer para pensar sobre 2 pontos muito importantes. A perfeição materna é uma tragédia para ti e é uma tragédia para os teus filhos. Por quê? Porque quando tu passa a ideia de que a mãe é perfeita e de que eu tenho que ser perfeita, eu tenho que suprir tudo, a gente passa uma ideia errada de que ninguém erra e de que não tem erro. E às vezes isso traz um outro efeito. Traz um efeito também de que, nossa, o meu filho aqui, que me olha lá, eu tô lá em cima e ele, aquela mãe é perfeita e eu sou tão pequenininha, eu sou tão inferior, eu nunca vou conseguir chegar aos pés daquele ser perfeito que é minha mãe. Então nós estamos passando também essa ideia. Nós passamos uma ideia de que não existe erro, e nós passamos uma ideia que a mãe é perfeita, né? E aí eu sou bem pequenininha. Passamos uma ideia de que falhar, se equivocar, não saber, não cabe, é impossível. Ora só, mas isso existe, né? Isso existe. A Jenny Nelson, que é a minha mentora de estudos, né? E a pessoa, eu falo sempre da Bíblia, da disciplina positiva, né? Ela tem a frase célebre, né? Erros são oportunidades de aprendizagem. É quando a gente erra, é quando a gente falha, que a gente tem uma oportunidade de transformar. E a gente está experimentando formas e vai encontrar uma outra alternativa para aquela situação. A gente está trabalhando a nossa criatividade, a gente está aprendendo a flexibilizar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Quando a gente demonstra que as pessoas falham, quando a gente aceita
né, os erros, as imperfeições, a gente demonstra que tu não precisa ser perfeito para ser considerado uma boa pessoa. Não existe perfeição. Então, nós podemos sim ser boas pessoas sendo imperfeitos. Quando tu comete um erro, ele é uma oportunidade de tu demonstrar para o teu filho uma forma de resolver aquela situação, né? Por exemplo, quando eu dei o exemplo, como eu estava contando para vocês, cheguei e aí dei aqueles 200 berros porque as roupas estavam todas pela casa espalhadas, ninguém tomou banho, não sei o quê. E aí eu me dou conta, cara, não é gritando que eles vão fazer. Não adianta eu gritar. É um desgaste tremendo. Então, o meu erro foi gritar. E poder reconhecer, olha só, eu acho que eu errei gritando e essa não é a melhor forma de fazer com que tu te motive a ir lá tomar banho, né? Assim, eu te peço desculpas, porque a mãe errou, a mãe não devia ter gritado e eu vou cuidar uma próxima vez. Então, quando eu reconheço que eu erro e eu vou buscar uma alternativa, eu tô mostrando com um exemplo, com uma experiência de que a gente pode errar e que a gente pode pedir desculpas e eu posso querer me reconciliar, que tu me desculpa, eu acho que eu não fui respeitosa contigo, então se reconciliar e encontrar uma alternativa. Olha só, eu acho que tu sabe que é importante tomar banho, então como a gente pode fazer para que tu não deixe para tomar banho essa hora da noite quando eu chego? Então encontrar juntos uma forma de resolver aquela situação. Então esse erro, essa quebra dessa ideal, mostrar, aproxima vocês, demonstra no cotidiano, demonstra de uma maneira humanizada que eu errei, eu pisei na bola, eu gritei, ok, a gente grita e vamos lá e vamos aproveitar e vamos reparar. Erros são oportunidades para a gente aprender, para a gente demonstrar que existem alternativas, né? E que a gente pode evitar para que não aconteça futuramente. Esse tipo de erro pode até acontecer outros, né? E tu tá dando, então, uma forma de empatia, né? De que ele se aproxime de ti, tu tá contando do teu sentimento. A mãe perdeu a cabeça, a mãe falou quando não devia ter falado, né? Reconhecer, falar do seu sentimento. Eu tava cansada, eu vim da rua com um monte de preocupação, eu esperava que tu fizesse a tua parte, eu esperava que tu já soubesse que de noite a gente sempre toma banho, o banho é importante. E a gente aproveita isso para encontrar uma forma de aumentar esse repertório de alternativas e de formas de enfrentar esses problemas do cotidiano. Também é uma forma de trazer essa conexão genuína, né? Sem essa coisa assim, eu sou perfeita, rígida, ele é perfeito porque ele é um bebê que me traz todo o amor, ele é um guri, uma criança que me completa como ser humano. Não, ele também erra. Na verdade, ele ficou vendo a patrulha canina lá e esqueceu de tomar banho. E não quer parar de assistir para tomar banho. Então, esse é o momento onde vocês vão poder experimentar a conexão genuína, né? Cada um na sua falha, dentro, né, da sua lógica, das idades, né? O adulto, a criança, mas cada um tem o seu universo ali, pessoal e de sentimentos. Então, quando para e vão olhar para essa situação, vão construir uma alternativa frente a esse problema, tu tá construindo uma oportunidade dessa conexão genuína. Olhar no olho dele, realmente abrir essa conversa. Não tem esse pedestal do perfeito.
Aqui a mãe pisou na bola, tu também pisou na bola, tu não fez o combinado. Então é aprender juntos, é uma relação que a gente fala que ela é horizontal. Ela tem lugares diferentes porque temos responsabilidades diferentes. Os pais, mãe, pai têm responsabilidades diferentes, mas aqui tudo que acontece afeta todo mundo. O meu descontrole afetou todo mundo. O teu descontrole de não cumprir o combinado do horário do banho vai nos atrasar, porque daí tu não tomou banho, a janta já tá pronta, ou na verdade tu já deveria estar fazendo a tua lição de casa, ou tu ficou vendo ali TV, não tomou banho, e aí tu tinha que ter tirado o lixo do cachorro. Enfim, cada família tem a sua organização, mas isso tudo vai impactando. Então, são essas oportunidades, é aprender com esses momentos. Isso é o primeiro momento de tu começar a quebrar esse estereótipo da perfeição. É aceitar as falhas, é reconhecer essa pisada de bola, é mostrar uma humanidade frente a esses desequilíbrios do cotidiano. É o mantra da doutora Jenny Nelson. Erros são oportunidades de aprendizagem. Eu acho interessante que isso traz também uma visão de tolerância, né? Da gente tolerar as nossas falhas, tolerar as nossas imperfeições. O que acontece? Se eu tenho uma visão de que a minha maternidade tem que ser perfeita, o meu filho também tem que ser perfeito. Então, olha a tragédia que nós estamos impondo aos nossos filhos. E quando a gente trabalha com essa visão da tolerância, de aceitar e acolher os erros, de transformar o erro numa oportunidade de crescimento, eu também começo a entender que ele é imperfeito e ele pode fazer uma birra porque ele não entendeu que hoje ele tem que ser mais rápido para se vestir, porque a gente tem um horário mais corrido, porque eu preciso fazer 2 coisas e não só uma depois que eu sair de casa. Não sei se esse exemplo faz um pouco de sentido para vocês. Muitas vezes as crianças, elas precisam de um senso de constância para começar a aprender, né? Eu falo aqui muito que a rotina traz essa constância. A gente não percebe que a birra, muitas vezes o grito, o descontrole, o choro da criança é porque nós quebramos essa constância, nós quebramos essa rotina. Na nossa cabeça isso está muito claro, mas as crianças não têm essa flexibilização por uma imaturidade ainda física, neurológica, emocional, elas ainda não têm essa flexibilização adquirida totalmente. Então, ela primeiro bota a roupinha e põe a calça, depois ela põe a blusa e tu começa a querer acelerar isso, porque na tua cabeça tu precisa fazer 2 coisas antes de deixar ela na escola, mas ela não sabe. Então, quando eu entendo que ela começa a chorar, que ela vai se atirar, que ela vai se enrolar, que ela vai ficar olhando a roupa e vai olhar o botão, e eu aceito e tolero esse processo dela, porque eu enxergo que ela também não é um ser perfeito. Assim como eu não sou um ser perfeito, os nossos filhos também não são seres perfeitos. E aí, é possível mudar? Ok, Letícia, a gente desconstrói, vamos lá, vamos transformar. Mas vocês sabem que eu sou uma pessoa prática. E como uma pessoa prática, mão na massa, eu tenho 3 dicas pra gente botar a mão na massa para mudar esses padrões. Pra gente sair desse padrão da perfeição, que é o que nos injeta a culpa indevida. Não usa a palavra culpa. Dica 1. A palavra culpa, ela é algo porque tu tenha feito com intencionalidade. O bandido é culpado porque ele cometeu o crime.
O que nós estamos falando é de responsabilidade. Essa diferença entre culpa e responsabilidade é o primeiro passo para te livrar desse padrão. Então tenha um pensamento crítico. Eu sou culpada ou eu sou responsável? Não, eu sou responsável por ter gritado alto, né? Eu não fiz com intenção de causar um transtorno aqui para todo mundo. Então, como eu sou responsável, eu vou falar sobre isso e vou viver a responsabilidade do meu ato e vou tentar me redimir e buscar uma forma de enfrentar essa situação. Vamos trocar a palavra culpa por responsabilidade. Segundo ponto. Perdoa os teus erros. Seja generosa contigo, seja generoso contigo. Te acolha nos teus erros. A gente está em constante evolução, isso é lindo, sempre é tempo de aprender. E a gente aprende porque errou, a gente aprende porque não sabe. Seja generoso e generosa contigo. Primeiro passo, te acolhe, te aceita. Não é difícil. Terceira dica, e essa é dica de ouro. E aí vocês vão dizer assim, Letícia, né? Não podia dizer outra coisa. Tu tem que te conhecer. Te conhece. Busca o autoconhecimento. Tu quer aprender a como controlar a raiva. Tu quer aprender como conhecer as tuas emoções, como se livrar desses padrões. Tu só pode fazer isso quando tu faz uma imersão em ti mesma. Quando tu conhece a tua história, quando tu conhece os gatilhos, usando palavras do momento, te conhece. Faz esse mergulho na tua pessoa. 3 dicas, 3 ideias, independente da faixa etária do teu filho. Não precisa nenhum equipamento especial, não precisa nada que tu já não possa agora começar. Essa é a ideia que eu trouxe para a nossa conversa de coragem. Essa ideia de que a culpa ela está ligada com uma ideia de perfeição na maternidade e que ninguém é perfeito, nem nós nem nossos filhos. Vamos trocar a culpa por responsabilidade, vamos ser generosos e nos perdoar e lidar com os nossos erros e vamos investir no autoconhecimento. Eu quero te falar, na verdade, é um convite para quem quiser saber mais formas de como lidar com os teus filhos e conheça dicas práticas para conhecer esses insights que eu tenho, por exemplo, sobre a questão da culpa e da perfeição, essas 3 dicas, todo esse material que eu venho entregando aqui nas lives, mas eu quero te fazer um convite para que tu receba isso de uma maneira bem prática. Não consigo ficar aqui na live às vezes, Letícia, eu perdi. Aliás, se perdeu, a live fica sempre gravada toda semana lá no meu IGTV, mas o convite que eu tenho para te fazer é que eu tenho um grupo VIP, é uma lista de transmissão pelo meu WhatsApp, né? No celular. E ali eu vou te trazer outras formas, além desses conteúdos que eu estou entregando aqui, além do nosso bate-papo sobre a culpa, sobre castigo, eu trago outras formas bem pertinho de ti, uma lista de transmissão, ou seja, não é um grupo aberto, tu não vai ficar recebendo 300, 450 mensagens, não vai ter interação. E tu vai receber, às vezes é um áudio com algumas dicas, às vezes pode ser só um texto, uma vez por semana. Quando a gente está num processo aqui que ferveu outras ideias, pode ser que talvez 2 vezes por semana eu mande esse material. Então, eu quero te convidar a fazer parte desse meu grupo VIP. É
essa lista de transmissão VIP. Sempre que eu tiver novidades, quando eu abrir vaga para minha mentoria, quando eu abrir grupos de desafios, tu vai receber todas essas novidades em primeira mão. Então, hoje, quem estiver assistindo essa live, me escreve lá nos comentários, eu assisti a live, quero entrar na tua lista VIP, quero fazer parte do teu grupo VIP. Ou então, se prefere, pode ir direto no link que tem lá na minha bio. A bio é quando a gente abre o perfil no Instagram, tem a fotinho da pessoa, a descrição ali do que eu faço. Tem um link, clica ali, tá escrito, quero participar da lista VIP, quero entrar no teu grupo VIP. O grupo VIP, por quê? Porque em primeira mão tu vai receber as novidades, eu vou te convidar para participar de mentoria, eu tenho desconto para quem participa da lista de transmissão. Então, é VIP, né? VIP, Very Important Person, é uma pessoa importante. Se você tá ali, é porque você tem uma importância para mim, porque você tá fazendo um contato direto. Então, tô te esperando no meu grupo VIP, na minha lista VIP, certo? E semana que vem, de novo, estarei aqui na terça-feira com mais uma live Conversas de Coragem. E eu preciso sempre agradecer a todos vocês que ficaram comigo aqui, que assistiram, que interagiram, que compartilharam isso com outras pessoas. Vocês são muito importantes. Isso me motiva a seguir aqui com esse propósito, ok? Um beijo enorme, bem grande para todo mundo, uma boa semana. Beijo grande para todo mundo. Até semana que vem. E tô esperando vocês lá na minha lista VIP. Beijo, gente. Tchau, tchau.